Olá pessoal, retornamos então com o nosso último vídeo, aula da nossa revisão. Vamos falar então sobre o registro mercantil e a escrituração e assim nós encerramos então a revisão do primeiro bimestre, tá? Então vamos lá, foco, mas é o último vídeo, então vamos focar aí mais um pouquinho, que essa é uma parte bem importante também do direito e pra gente poder encerrar então a nossa revisão. Registro mercantil e escrituração. Então, nós vamos falar primeiramente do registro mercantil. Então, a pessoa foi lá, abriu uma empresa, se tornou empresário. Então, quais são as obrigações dele quando ele se torna empresário? Ele assume os direitos e as obrigações, e o registro e a escrituração são obrigações dos empresários, tá? Então, me tornei empresário, necessariamente eu tenho obrigação de fazer o registro dessa empresa perante a junta comercial e fazer a escrituração também, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. O registro mercantil, especificamente, ele é disciplinado pela Lei 8934 de 94. Lembra que eu falei para vocês, se a empresa, a sociedade empresária faz um contrato e coloca na gaveta, ela não tem personalidade jurídica. Ela só vai ter personalidade jurídica quando proceder com o registro perante a junta comercial. Então, não é simplesmente criar a empresa existe, mas ela somente terá personalidade jurídica, estará regularizada a partir do momento que ela proceder com o registro perante a junta comercial. O Departamento Nacional de Registro e Comércio, DNRC, também é um órgão que auxilia nesse registro, porém, as funções da junta comercial são executar o registro, primeira delas, que está aí na revisão de vocês. A junta comercial ela somente nega esse registro quando existir a ausência de alguma formalidade. Não tem contrato, quero registrar. Não tem como, né, gente? Então, quando não tiver uma formalidade. A junta comercial, então, vai analisar os aspectos formais desse registro. Então, qual que é o procedimento do registro? É feito perante a junta comercial e ele se divide em arquivamento, autenticação e matrícula. São 3 divisões, tá? Como que funciona isso? Primeira situação, o arquivamento. O arquivamento é a parte inicial. O arquivamento pode ser arquivar um registro ou arquivar uma averbação. Qual que é a diferença? Primeiro passo é fazer o registro. O que é esse registro? É constituir uma empresa. Esse é o registro inicial. Mas o arquivamento também tem a possibilidade de ser uma averbação, alteração do contrato social. Eu altero um sócio da empresa, eu vou precisar fazer essa alteração. Então, eu não posso somente fazer a alteração lá no contador e ficar por isso mesmo. Eu preciso ir lá na junta comercial e registrar, averbar essa alteração do contrato social também. Ou se eu crio uma filial, por exemplo, eu preciso ir lá e arquivar isso também perante a junta comercial. Para que serve isso, gente? Isso é justamente para que seja público. Então, se eu for lá na junta comercial, no caso Capanema, Planalto, também não tem, né? Se eu for lá na associação comercial, que é quem exerce hoje as atividades da junta comercial na nossa região, eu vou ter acesso ao contrato social de qualquer empresa. Eu preciso pagar uma taxinha lá e eu vou ter acesso. E é por isso que tem que manter atualizado. Então, você tem 30 dias a contar da assinatura para arquivar, se não respeitar, não retroage, não tá valendo. Tá? Então, assinei o contrato, assinei a alteração, tenho 30 dias para fazer esse registro ou essa averbação perante a junta comercial. Gente, então assim, eu vou voltar um pouquinho, eu preciso que vocês entendam aí isso. O arquivamento é uma das fases do procedimento perante a junta comercial de registro, que pode ser o registro, que é registrar a empresa para ela ter personalidade jurídica, e a averbação, que é o averbar, tornar público, levar lá perante a junta comercial a informação dessa alteração que foi realizada, tá? Então não confundam isso, lembrem das duas. No momento do arquivamento, que é o primeiro procedimento ali, quais são as posturas da junta comercial? Ela pode agir de 3 formas. Determinar o arquivamento quando tiver tudo ok. Chegou lá, o registro ou a averbação, tá tudo ok? Determina o arquivamento e tá certo, tá? Segundo, teve algum vício ali que tem alguma coisa de errado, mas pode ser consertado. Dá 30 dias para fazer essa correção. Em caso e pode indeferir também, que é quando tem um vício insanável, não tem o que fazer. Aí vai fazer, no caso, um impedimento. Vai lá uma pessoa impedida
um falido que não cumpriu com as suas obrigações e quer abrir uma empresa. Ele vai ser simplesmente indeferido. Não adianta dar os 30 dias porque ele não vai ter como consertar. Então, indefere o pedido. Esses são os 3 procedimentos. Dentro da autenticação, gente, a autenticação é para abertura e encerramento de livros. Eles servem de prova apenas se estiverem autenticados. Então, nós vamos ver que os livros empresariais eles podem ser utilizados para fazer prova para o empresário. Mas para isso precisa estar autenticado. O que é autenticar? Quando eu vou lá perante a junta comercial ou quando eu vou no cartório fazer uma autenticação, preciso que autentique. É pegar um papel, uma folha que tem ali determinados dados e dizer assim, uma original e uma cópia. Original e cópia, que é a revisão de vocês impressa. Original e cópia, então, e dizer, essa original confere com a cópia. Ou o contrário, óbvio, né? Essa cópia confere com o original. Isso é autenticar, é dizer que é autêntico. Então, a questão dos livros também precisa ser levada ao conhecimento. Isso tudo o contador faz, né? Para autenticar esses livros. E por último, gente, com relação ao procedimento de registro, existem as matrículas. Alguns profissionais, eles não vão fazer o registro da empresa. Eles vão ter uma matrícula perante a junta comercial. Eles não vão precisar registrar a empresa, eles apenas vão requerer a matrícula perante a junta comercial. E isso ocorre para o administrador de armazém em geral, para o leiloeiro, o intérprete e os tradutores também, que vão pedir a matrícula, certo? Sobre a escrituração, gente, de forma bem simples, a lei diz que a escrituração ela precisa ser feita por contabilistas legalmente habilitados, contadores e técnicos em contabilidades. Quando não tiver nenhum contabilista no local, existe a possibilidade de ser elaborado pela própria entidade. Porém, nos dias atuais, existe um contador, um contabilista, um técnico em contabilidade na maioria dos lugares, né? Então, isso aqui acabou caindo um pouco em desuso, tá? Mas tem essa possibilidade. E é por isso que uma empresa precisa, e por isso e por outros motivos também, que uma empresa precisa, então, de um contador, tá? Então, a escrituração é feita por eles. Além de ser feito por contabilistas, tem que mencionar numa ordem cronológica os dados, ser colocado em moeda corrente. Eu não vou poder colocar num livro empresarial lá dados em dólares, por exemplo, moeda corrente no país, em idioma nacional e dentro dos padrões. Por que existe isso? Porque uma empresa determinada pode vir um investidor de outro país. Então ele tem que seguir esse padrão justamente para que a pessoa saiba, eu vou analisar 4 empresas, todas vão seguir os padrões que estão estabelecidos no país. Os livros não podem ser alterados, eles não podem ter rasuras, emendas, borrões, intervalos em branco, justamente porque eles servem de prova, né? E, principalmente, é uma forma de fiscalização, tá? O que eu preciso que vocês lembrem também que o livro obrigatório para todo empresário é o livro diário. O que é o livro diário? Ele tem todas as informações do dia a dia da empresa. Tudo precisa estar ali registrado. E, além disso, no livro diário vai também o balanço patrimonial, a demonstração dos resultados dessa empresa. E, obviamente, hoje já existem outros livros exigidos por lei também, mas, obviamente, hoje acaba sendo tudo digital e não mais o livro físico lá, conforme nós tínhamos antigamente. Coloca ali o livro empresarial, né? Tudo em meio digital e depois impresso e encadernado também. Em alguns casos, esses livros devem ser apresentados. Eles são sigilosos, sim, tá? E a dúvida às vezes mas como assim? Eu vou apresentar o meu livro se ele diz respeito à minha empresa? Sim, com uma autorização judicial ele pode ser apresentado, sim. E isso ocorre muito nos crimes fiscais, né? Da pessoa querer ludibriar o fisco e aí então ser exigido que apresente esses livros. Precisa ser autenticado, lembra que eu falei para vocês do procedimento de autenticação, e comprovado por documentos. E também ele pode fazer prova contra o empresário em determinados momentos. Então, teve problema com o fisco, vai apresentar os livros, pode ser sim visualizado. Ok? Gente, então assim, agora na sala seria o momento que eu perguntaria dúvidas, pessoal, né? Só na hora da prova, não dá para ter dúvidas na hora da prova. Então, no último slide, eu desejo a vocês bons estudos. Eu acho de suma importância que vocês estudem essa revisão. É evidente que a avaliação no modelo remoto, ela acaba
deixando mais tranquilo, ótimo, sem problema nenhum. Eu falei para vocês em sala, escrevi várias vezes, que eu acho que poucos leram, né? Mas escrevi lá no nosso recadinho do início de semana. Nós estamos vivendo uma situação totalmente atípica. Nós, quando eu digo nós, todos, tá? Então, os professores sabem disso, vocês também sabem disso. É uma situação aceita por lei, né? Porque foi uma determinação que veio de cima, não é uma opção da Faculdade Iguaçu. Mas ao mesmo tempo ela é atípica, ela é diferente. Então, vocês estão tendo aula em casa, nós estamos ministrando aula de casa e assim nós vamos. É diferente da nossa habitualidade. Aqui, a nossa interação não é tão eficaz como seria em sala de aula, porém eu acredito que está sendo possível fazer um bom trabalho. E agora, fazendo a prova, vocês sejam conscientes também de que o aprendizado é de vocês e vocês precisam, então, observar bem essa revisão, assistam os vídeos, façam as perguntas de vocês e em breve, se Deus nos permitir, nós estaremos juntos fisicamente novamente e com certeza estamos todos com muita saudade, porque esse dia a dia... Ai, professora, mas eu não gosto de ir para a faculdade, eu prefiro ficar em casa ou isso ou aquilo. Com certeza essa interação, esse vínculo que a gente cria no nosso dia a dia faz falta, tá? Então por isso que eu fico reclamando com vocês lá no WhatsApp quando eu estou sozinha no chat. Não me deixem abandonada lá, porque eu fico lá esperando vocês. Então venham, perguntam e no dia da prova se concentrem, tomem muito cuidado. Eu vi que a professora, a diretora já passou orientações para vocês, as questões serão de múltipla escolha. Porém, existe um sorteio das alternativas, então talvez... Não tô dizendo que vocês vão colar, não, imagina, isso não acontece, né? Mas assim, às vezes você tem uma dúvida numa coisa, vai perguntar, vai ver isso, aquilo ou aquele outro, e acaba tendo esse problema. Então, existe um sorteio da ordem das alternativas das questões. Às vezes, para um vai cair uma questão, para outro vai cair outra, com as alternativas invertidas. Então, tomem cuidado com isso, tá, pessoal? Então, cada um faz a sua prova, o seu trabalho ali no momento que for estipulado para isso, porque acredito eu que todos assistindo essa revisão já assistiram as aulas, já fizeram trabalhos, com as dúvidas que vocês vão tirar na próxima semana, todos terão condições plenas de realizar a avaliação, tá? E eu lembro para vocês também que alguns tópicos que foram tratados nas aulas e que eu já fui anotando, tem alguns tópicos que eu preciso, quando nós voltarmos para a sala de aula, reforçar com vocês, tá? Então fiquem tranquilos, o aprendizado de vocês não ficará prejudicado e nós vamos agindo da forma que nos é proporcionado e que é possível, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês e eu espero vocês no chat para tirar dúvidas. Se for necessário, eu gravarei outro vídeo para passar para vocês na quarta-feira tirando as dúvidas, beleza? Um abraço, grande abraço a todos, abraço de longe, né? Um beijo no coração de vocês. Saudades!